Passei e fui pra universidade. Saí de casa e do Nescau eu larguei. Tomo café de madrugada e cachaça na calorada. Faço o que amo, faço porque gosto. Não me interessa a dificuldade. Jubilado nunca serei. Salvei em nome de qualquer Deus. Salvei. Olá, folks! Bem-vindos a mais um Jubilado Cast. Aqui quem fala é Igor, aluno de Biologia, licenciatura pela UFOP. E aí, galera, aqui quem fala é o Caio, aluno de Computação Gráfica pela FUMEC. E hoje o nosso tema é um pouco mais sério a ser discutido. Ele se trata mais sobre algumas crenças dentro da faculdade que às vezes pode ser ou não importante, não é não, Igor? Sim, hoje iremos falar sobre religião na faculdade. Será que você discute sobre religião na sua faculdade? Será que há intolerância? Será que sua faculdade é de boa com a sua religião? Hoje tudo isso será tratado de uma maneira séria, de uma maneira descontraída também entre nossos convidados. Então é isso, galera. Acho que o papo de hoje vai ser bem interessante, então fiquem ligados aí, porque os dois convidados aqui são extremamente peritos nesse assunto. E é isso aí. Salvei em nome de qualquer Deus. Salvei. E hoje, aqui na bancada, estamos com duas pessoas que são excelentemente bem para falar do tema, que tem uma vivência muito grande em religião e que vão se apresentar agora. Boa noite, sou Rafael, seminarista e estudo na PUC Minas. Eu sou Milton, sou um bandista, eu faço Direito na PUC e Ciências de Estado na UFMG. Não trabalho na área ainda, mas tenho uma loja de artigo religioso por enquanto que me ajuda a segurar as pontas. Essa é novidade, eu não sabia. Não? Sabia não? Sério? Agora estamos sabendo. Tem sim. Então, os convidados já falaram qual que é a religião deles, mas antes da gente entrar no assunto sobre como religião é tratada na faculdade, vamos primeiro discutir um pouco da vivência deles, né? De onde partiu toda essa religiosidade deles. Eu não vim de uma família umbandista, eu sou de uma família católica e eu tive uma criação de infância católica. Aí eu fiz primeira comunhão, fui coroinha por um tempo também, só que eu não conseguia me sentir muito parte daquilo. Infelizmente, a Igreja Católica, ou eu não falava a língua da Igreja Católica, ou o inverso. Provavelmente eu não falo a língua da Igreja Católica. E aí eu passei um tempo sem nenhuma agremiação religiosa, passei por um tempo de ateísmo também, e por fim eu fui parar na Umbanda depois de muito tempo de estudo, de revisão de conceitos, de como eu estava nessa caminhada e tal. E aí eu fui para Umbanda e a primeira vez que eu cheguei num terreiro, eu senti que aquele era o meu lugar porque as coisas estavam sendo faladas na minha língua. Assim. Foi dessa forma que eu cheguei no terreiro. Sim, interessante. 3 anos e pouquinho que eu tô na Umbanda. Você é relativamente novo, né? Já tem uma vivência assim grande de questão de religiosidade, né? Sim. Não foi uma coisa que ninguém falou comigo só, vai lá. Pelo contrário, assim. Todo mundo, quanto mais queria me enfiar num lugar, menos eu me sentia à vontade para fazer isso. Assim. E foi muito bom quando a minha família me permitiu essa busca, porque foi quando eu me encontrei com mais calma, sabe? Uhum. E aí já tem 3 anos e alguns meses que eu tô na Umbanda. Atualmente estou afastado por causa da faculdade, como eu estudo à noite e o terreiro toca à noite, então eu não consigo ir todas as semanas. No meu terreiro eu não dei início ao desenvolvimento mediúnico exatamente porque comecei os estudos da faculdade e isso foi muito respeitado, assim, que primeiro eu me formasse enquanto cidadão, enquanto universitário, para depois me dedicar à caminhada espiritual. Assim. Rafael? Pois bem, eu venho de uma família católica, porém não praticante.
fui batizado quando criança, porém, a partir dos meus 6, 7 anos de idade, por influência de minha madrinha de batismo, que se converteu ao protestantismo, à Igreja Adventista, eu acabei por ir para esta igreja e lá fiquei até os meus 14 anos de idade. Porém, nesse percurso, também eu não me encontrei ali naquela comunidade de fé e um determinado dia eu tive a oportunidade de ir à Igreja Católica e, a princípio, estranhei porque tem uma certa diferença na forma de celebrar entre a Igreja Adventista e a Igreja Católica, mas ali eu me senti em casa, me senti tocado. E então, a partir deste momento, eu comecei a ir à comunidade. E neste percurso também de ir à comunidade, eu fui me encantando com as coisas da igreja, né, com a forma de celebrar, com a vivência do povo, porque eu sou de uma comunidade pequena, então é totalmente diferente a celebração de uma igreja grande, onde o padre está presente todos os domingos. Lá, a minha comunidade, o padre vai uma vez por mês, porque a realidade da extensão paroquial é muito grande. Então, quem acaba celebrando ali são sempre as pessoas da comunidade, na maioria das vezes. Então, tudo isso foi me cativando. Então, eu sempre tive um gosto muito grande pela religião. Quando fui à Igreja Católica, ali eu me encontrei, de fato, percebi que era a minha casa e o meu caminho de fé estava na Igreja Católica. Passei, então, a frequentar, confirmei o meu batismo, fiz todos os processos, primeira Eucaristia, cada vez mais adentrando a vida católica, até que eu percebi a vocação e decidi prosseguir no seminário, ir para o seminário no qual estou, já tem 6 anos, aprofundando ainda mais a vivência de fé, a fé católica romana. Eu achei muito legal, porque apesar de conhecer vocês dois, eu não conhecia esse lado, eu não sabia que vocês tiveram tanta liberdade assim, de buscar a religiosidade de vocês dois. Porque realmente é algo que às vezes é bem travado, né? Por conta de família e essas coisas. Muitas vezes as pessoas seguem as religiões que os pais seguem justamente por ter um certo receio da família não ficar agradada com isso, ou começar a não aceitar a pessoa do jeito que ela é, esse tipo de coisa, né? Eu acho que sim, acho que é um passo muito grande, assim, nesse meio por causa dessas questões mesmo. Fico extremamente feliz de conhecer mais pessoas com essa total liberdade de escolha, com mais na religião, assim, que realmente, velho, é muito difícil encontrar pessoas que seguem as religiões porque querem por motivos que agradam eles. O que eu posso dizer, assim, que na minha experiência, quando eu, assim, saí da igreja católica, primeiro houve uma resistência, né? Tipo, a galera, primeiro, em primeiro momento, aconteceu uma pequena briga comigo, assim. Eu fui obrigado a ir na missa aos domingos durante alguns meses, até que minha família desencanou, tipo assim, eles mesmos acabaram percebendo que, tipo, não dá, sabe? Não adianta a gente forçar, porque não é, porque a princípio eu entendo eles também, porque para eles pareceu, como foi meio brusco, né? Para eles pareceu que algo havia acontecido dentro da igreja que me desagradou. E não era isso. Eu não estava me sentindo mais à vontade, me sentindo parte daquilo. Demorou um tempo. Acharam que eu estava abrindo mão da religião por um problema humano, e na verdade não era. Eu não tinha problema com as pessoas da paróquia, eu não tinha problema com os padres, eu não tinha problema com a comunidade, nada disso. Mas eu só não me via mais enquanto um religioso daquele agrupamento. Depois que eles perceberam isso, foi menos doloroso, assim. Pelo menos para os meus pais, foi de boa. No meu caso também, dos meus pais não houve resistência nenhuma, até porque minha mãe se dizia católica e eu sair da igreja adventista para ir para a católica, para ela era muito bom. Eu enfrentei resistência dos meus avós, porque por influência de minha madrinha, de uma outra tia também que se converteram à igreja adventista, e quando eu fiz esse processo, eles ficaram
um pouco que chateados comigo, porque eu estava saindo da salvação, estava indo para um outro lugar. Então houve de início um certo preconceito até, eu diria, pela minha escolha, mas que depois, no decorrer também da caminhada, cada um foi ocupando o seu lugar, o seu espaço, e foram percebendo que eu estava bem também onde eu havia escolhido, né, por minha liberdade de estar ali. E hoje acaba que não há mais conflito nenhum, cada um respeita os espaços. Mas eu, de fato, e até nesta minha caminhada, a convicção que tenho é que a fé, de fato, se ela não for uma escolha pessoal, uma adesão que a pessoa faz de livre e espontânea vontade, ela perde toda a razão de ser. Ela passa a ser um mero formalismo que não toca a pessoa de forma alguma, apenas cumpre um rito, mas não diz aquilo que deve ser identitário da pessoa, que deve identificá-la. Faz muito sentido. E, assim, Rafael sabe, eu sou catequista de Crisma, uma igreja. A gente às vezes fica meio triste de ver a pessoa sendo forçada a seguir uma fé que ela às vezes não conhece ou não busca. E isso é muito legal em vocês, porque vocês buscaram, e realmente tudo que o Rafael falou, e o Milton também, faz muito sentido. E que às vezes a gente vê fora, assim, do nosso âmbito social, as pessoas às vezes não entendem, julgam e falam que a gente vai pro inferno, mas não é assim. Todo mundo sabe que fé é uma coisa muito pessoal. E eu acho até que tem a ver com a própria etimologia da palavra, né? Religião, que vem de religar e que é religar-se a Deus. Isso é pessoal, isso é tão íntimo, sabe? Quando eu penso numa ponte para Deus, eu acho que isso é um momento tão... Eu não vou dizer privado, não gosto da palavra privado. Eu vou dizer íntimo mesmo. É uma coisa tão íntima que eu acho que se você não escolher a ponte que lhe agrada, a travessia não acontece. Então não adianta ela ser forçada, não adianta ela não ter a sua cara, porque aí ela não acontece. Você não se religa a nada. Religião deixa de ser religião e acho que, como o Rafael falou, passa a ser só um rito vazio que não expressa nada daquilo que você tem dentro de você. Agora, voltando, já que nós apresentamos mais um plano da religião, né, sobre vocês, gostaria de saber, né, porque vocês são universitários, vocês estudam, sim, como é a instituição de vocês em relação à religiosidade dos alunos? Se ela tolera todos os alunos seguirem a religião que é, ou se ela despreza, coisas desse tipo. Então, a PUC é uma universidade confessional, ela é católica, não é? O título pontifício ele tem uma ligação ao pontífice, ao Papa, e deve ter na sua estrutura toda a base de fé católica. Porém, o que eu percebo na PUC Minas, no campo Coração Eucarístico, é que há esse diálogo, ao menos em nosso meio, porque, por ser seminarista, a gente acaba meio que ficando ou estando só no nosso âmbito, mas a gente acaba percebendo também ali o nosso entorno, não é? E eu percebo que não há uma imposição. Hoje, pelo menos no âmbito católico, PUC Minas, não há uma imposição do credo religioso católico para os que ali estão. Por exemplo, a minha sala, nós somos quase 60 alunos da teologia. Nós temos na sala 3 protestantes e convivemos muito bem com essa diversidade. Se fosse um tempo atrás, seria fogueira. Mas hoje, não. Hoje há um diálogo, há um respeito. Eu vejo pessoas também que passam por lá, que são adeptas ao espiritismo, são adeptas a religiões de matrizes africanas. Então, há, de certa forma, um respeito, uma tolerância à diversidade de credos e às formas de cada um crer, não é? Até porque, também já voltando àquilo que eu dizia, né, se você começa a impor demais uma fé e uma forma de crer, você cria uma ojeriza nas pessoas e você deixa de fazer o papel principal da fé, que é testemunhar Jesus Cristo, que é o amor.
Mas se eu não testemunho o amor com amor, ele deixa de ter valor e então as pessoas acabam se afastando por conta disso. Talvez essa percepção, aqui é um julgamento meu, tenha possibilitado essa abertura, né, de maior diálogo, de respeito às demais religiões. É claro que também há casos particulares. Há pessoas que concordam com uma linha de respeito e de tolerância, mas há pessoas intolerantes e que mesmo que a instituição ela tenha um papel de tolerância, de diálogo, ela coloque isso para o alunado, mas não significa que todos irão aderir da mesma forma. Mas, tirando essas particularidades, eu acho que há, sim, um diálogo, ao menos o que eu percebo. Eu venho na PUC, eu venho do mesmo campus que o Rafael. Assino embaixo do que ele disse sobre a instituição não ter essa questão de pressão sobre os alunos, sabe? Apesar de ser uma instituição confessional, de fato não existe essa pressão sobre quem lá estuda. Acho que os problemas que a instituição enfrenta nesse âmbito está muito mais intimamente ligado às pessoas e não à instituição em si. Assim como ele também já disse, acho que mesmo a instituição respeitando esses espaços, respeitando essas individualidades, essas personalidades diversas que ali estão, às vezes os próprios alunos não fazem, né? Eu acho que o desafio da universidade está aí. E aí agora eu já não falo mais só pela PUC, eu falo também pela UFMG. Acredito que o desafio dessas instituições, e não só delas, né, como muitas outras, está em fazer valer o inciso 6º do artigo 5º da CF, né? Que diz que a liberdade de consciência e de crença é inviolável. Quando nós entramos nessas instituições, a Constituição não pega fogo, então a gente pode ficar tranquilo, o nosso direito tem de ser garantido dentro desses espaços também. Então, por mais que às vezes as instituições não pequem nesse sentido com a gente, e de fato eu posso dizer que na UFMG e na PUC isso não acontece comigo, e eu não vejo acontecer com outros que eu conheço também, eu acho que o papel principal da instituição, quando a gente sabe que isso mora nos alunos, né, é conseguir levar o cumprimento disso para dentro da instituição. Garantir que isso seja feito e policiado o tempo inteiro. Porque é até engraçado que venha calhar. Hoje um professor disse pra gente que eu não sei se essa frase é dele, se é de outra pessoa, não faço ideia, mas ele disse pra gente que nós não servimos para nada perante o Sol, perante o universo, etc e tal, mas nós servimos para tudo se estamos em comparação com estrelas de mesma grandeza e mesma força, ou seja, outros seres humanos. E qual o sentido da existência da universidade, da existência do universitário, se não o melhoramento e a assistência aos seres humanos de forma geral, ao conhecimento humano? Então, acho que o papel da instituição, acho que o tchan desse relacionamento tá aí, tá nesse poder que a instituição tem de promover esse respeito, de promover essa garantia legal e constitucional para todo mundo. Então as instituições em si, elas respeitam muito isso hoje, mas eu acho que o que elas podem ainda fazer mais, não é que elas não fazem, elas podem ainda fazer mais, é continuar incentivando nos seus alunos, nos seus docentes, enfim, essa questão de respeitar e entender as individualidades do outro. Assim. Muito bom. Eu fico um pouco bobo nessa gravação do podcast, porque vocês falam muito bem. Ainda mais sobre esse assunto, né? Porque, assim, creio eu que sobre esse assunto eu sou o menos informado dentre vocês três. Eu espero, assim, que... Assim, eu estou compreendendo tudo que vocês estão falando. Eu, de certa forma, vejo isso acontecer de fato. Eu estudo na FUMEC para o Milton e para o Rafael, que não sabem disso, e a FUMEC ela não tem posição nenhuma com religião, ela não impõe nada, ela não fala nada, ela nem incentiva o respeito, ela só deixa meio que os alunos mesmos e os docentes cuidarem da forma que eles quiserem, e eu nunca vi nenhum caso lá seja de intolerância ou de vários outros casos que sejam de agressividade de uma religião com outra. Porém, eu já vi várias vezes alguns grupos de religiões que, assim, são extremamente focados, mas que, assim, são extremamente super de boa, muito tranquilos, muito
da hora conversar com eles. E pô, eu acho isso sensacional, velho. Eu acho que deixa totalmente à mercê dos alunos para cuidar disso. Eu acho sensacional ver que muitos grupos religiosos estão dispostos a agir dessa maneira, né? Como vocês já disseram antes, a servirem o propósito a qual eles estão seguindo. Eu acho que seria, pelo menos eu gostaria de ver isso mais. Eu não sei se o Rafael, e talvez ele possa até me dar esse feedback, porque ele tá dentro desse pedaço da PUC, que eu não tô. Eu gostaria de conseguir ver mais essa questão de incentivar mesmo o respeito, sabe? Porque, igual você falou, eles deixam, na FUMEC eles deixam ao aluno, né? Deixar ao aluno é excelente, Sim. é bom, mas eu gosto quando a instituição... E não é só nesse sentido, eu gosto quando a instituição dá aqueles lampejos de consciência, sabe? Quando você passa por um corredor, quando você passa por um corredor e vê um recado, tipo assim, que te lembra, opa, peraí, será que eu dei bom dia pro faxineiro hoje? Será que eu tratei alguém bem hoje, sabe? Será que eu respeitei, sabe? Será que eu não parei o carro lá no estacionamento, na vaga de deficiente? Será que eu não fiz aquela piadinha maldosa que eu pensei em fazer hoje, sabe? Eu acho que isso tudo, quando a instituição dá esses pequenos toques, isso pra mim, eu gosto, assim, faz um carinho no coração, sabe? Eu acho legal. Eu acho legal quando a instituição, ela estende os braços dela para esses pedaços e dizem, olha, vocês são autossuficientes, mas mesmo nós, que somos uma instituição confessional, estamos demonstrando respeito. Seria muito legal se vocês fizessem o mesmo, sabe? Eu acho que isso chama a gente na consciência muito, assim. Eu queria tocar um pouco nisso. Rafael, você quer falar? Sim, só para complementar aquilo que diziam antes em relação às pessoas, né? Às vezes a intolerância, a forma de se apresentar em grupos religiosos. Por exemplo, eu vou dizer da Igreja Católica, que é aquilo que eu tenho mais propriedade para dizer. Mas o Concílio Vaticano II, de 1965, ele trata com muita delicadeza o respeito e o diálogo com as religiões não cristãs e do ecumenismo com as religiões cristãs. Nós temos o Diretório Ecumênico, né, que vai tratar as relações, dizer que a igreja, o dever da igreja é em respeitar, né, as demais religiões, em buscar dialogar com as não cristãs, também com as cristãs buscar o ecumenismo. E aí tem o diretório, tem a carta encíclica Ut Unum Sint, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que fala exatamente desse papel do cristão, e o cristão católico, por excelência, de promover, né, o respeito, o diálogo, de deixar que o outro viva a fé dele, da forma que ele bem quer. Assim como eu tenho o meu direito de viver a minha fé e gosto muito de ser respeitado na forma que creio, eu também devo respeitar o outro. E às vezes esses grupos fazem um desfavor, não representam a instituição, não representam a igreja de forma alguma e acabam tendo mais visibilidade do que os próprios documentos que a igreja tem. E aí, às vezes, eu me pergunto, muitos que defendem a fé, que dizem defensores da fé, parece que não conhecem esses documentos ou então engavetaram lá para poder fazer da forma que querem e pregar uma coisa que não é a igreja. E a igreja tem vários documentos para tratar desses assuntos. O respeito, né, o diálogo. Por exemplo, eu sou baiano. Eu morei em Salvador por um tempo e na cabeça das pessoas, Salvador é tudo muito bagunçado, como nós dizemos. Lá mistura o candomblé, a umbanda, o catolicismo, o espiritismo, o protestantismo. E quando você vai viver de fato lá, você percebe que não é bem assim. Há um preconceito muito grande, velado, cada um no seu lugar, mas há coisas também que você vê um certo diálogo e uma abertura para tentar conciliar essas coisas. E eu fiquei encantado com muitas iniciativas que por lá eu vi, exatamente neste âmbito, de você tentar perceber o que de bom tem. Lá tem um espaço chamado Dique do Tororó, onde tem os orixás, vários orixás lá. Para muita gente ali, aquilo é um absurdo, é uma blasfêmia, é uma heresia, mas para outras pessoas, aquilo é um espaço de diálogo e de respeito.
E eu acho isso muito interessante, porque você convive, assim como a cruz está presente em vários lugares, como o outro também tem direito, o seu orixá pode estar, a Bíblia pode estar e tantos outros objetos. Então, a igreja, ela tem sim essa preocupação em promover o diálogo, promover a abertura das pessoas para respeitar os outros. E, infelizmente, aqueles que se dizem cristãos e da igreja, que não observam isso, eles estão indo contra a própria igreja. Eu acho, Rafael, que a maior parte do que impede que isso acontece é exatamente o desconhecimento desse pedaço, sabe? Porque eu sou membro do Conselho Municipal da Juventude na seção de diversidade religiosa. Cara, a esmagadora demanda que a gente observa é as pessoas sofrem preconceito exatamente de grupos que não se permitiram conhecer ou dialogar. Eu acho que o maior inimigo da gente nesse sentido, nesse desrespeito, é exatamente esse não se permitir conhecer tanto a sua própria doutrina quanto dialogar com o próximo. A maioria das pessoas que conversa comigo, um pedaço que elas ficam sempre chocadas é quando elas viram para mim e falam assim, mas não é coisa do demônio? Aí eu viro e falo, cara, primeira novidade que eu tenho para te contar, na nossa doutrina, o demônio não existe. Primeira, aí a pessoa olha pra minha cara, tipo, como assim pra vocês o demônio não existe? É porque pra gente, o mal, ele é uma coisa que o ser humano criou. O orixá não tem capacidade de ser ruim, a entidade não tem capacidade de ser ruim, como é pintado o demônio, né, em outras doutrinas, mas o ser humano tem. O ser humano é que tem poder de ser ruim. Então, quando a galera descobre que pra gente não tem demônio, pronto, aí nasce uma grande incógnita. Aí o cara fala assim, então vocês não fazem coisa do mal. Não. Então se pra vocês não tem demônio, a coisa ruim não pode vir do orixá, então pra vocês não faz coisa do mal. Eu falo, não, cara, isso é coisa de gente, isso é ser humano, entendeu? Ser humano é que rouba, assalta, deseja coisa ruim pros outros. Não é orixá não faz isso, entendeu? Orixá é força da natureza, cara. Como que eu posso corromper um vento? Como que eu posso corromper as folhas? Como eu posso corromper a pedra? Se todas essas são coisas que na nossa doutrina emanaram diretamente de Deus. São pedaços de Deus, isso não são coisas corrompíveis. E aí as pessoas sequer sabem disso. Uma falta de desinformação muito grande, né? E aí, assim, e é uma falta de desinformação, de informação dupla, né? Porque ela não conhece a doutrina dela, como o Rafael falou, elas não parecem conhecer o que elas mesmas estão dizendo defender e também não nos conhecem. Acaba que a pessoa se fecha numa bolha completa e aí isso gera problema para os dois lados. Para aqueles que estão seguindo a caminhada como o Rafael e para aqueles que estão numa caminhada diferente, como é o meu caso. Isso prejudica nós dois, prejudica os dois lados, porque essas pequenas bolhas, elas não conseguem sair dali. Elas estão fechadas nos argumentos delas mesmas. Acho que além dos dois lados, das duas bolhas que o Milton falou, eu acho que afeta a terceiros também a partir do momento que essas bolhas ficam disseminando ideias erradas sobre tais assuntos, justamente por desconhecerem tal... Por não se conversarem, né? Exatamente. E às vezes fica disseminando ideias ignorantes, porque como o Milton já disse aí, mas orixá é demônio e tal, mas não, véio, como ele acabou de explicar, não é isso. Então, tipo, as pessoas, quando elas não concordam com o que ele diz ou com o que ele acredita, ela vai disseminar o que ela acredita pelos motivos que ela desconhece. Então, acaba que dissemina aí essas ideias, e as pessoas também, principalmente, creio eu, os brasileiros não têm muita mania de pesquisar as coisas para saber ao fundo, para poder formar sua própria opinião, acreditam nessas pessoas que ficam disseminando essas ideias. Então, acho que sim, vai piorando mais ainda cada vez mais essa situação, se as pessoas não procurarem saber. Sim. E eu fico muito triste que na faculdade é muito difícil você afirmar a sua religião. Eu, pelo menos, eu sinto uma dificuldade em virar e falar assim, olha, eu sou cristão, eu sigo tal doutrina. Aí a pessoa vira e já fala assim, mas você não é a favor de gay. Mas você quer porte armado. Não sabe. E é muito triste você não poder assumir num lugar que
era para você se conhecer, né? Mas eu acho que é exatamente o contrário. Eu faço a contramão. Eu me assumo. Porque eu acredito que é nesse momento, é quando eu me assumo que as pessoas olham e pensam assim, peraí, isso aqui que eu tinha uma ideia formada, alguém acabou de dizer que é essa coisa. Alguém acabou de dizer que pertence, sabe? Então, a minha intenção ao me assumir nos lugares que eu estou, nos lugares que eu ocupo, é exatamente gerar essa reação. É ouvir, olha, peraí, esse cara acabou de dizer pra mim que é um bandista sem maiores problemas. Aí, beleza. É como você falou, acontece alguns absurdos, né? Vira pra mim e fala assim, nossa, mas você é um cara tão bom. Aí eu digo, mas acontece. Mas infelizmente isso é desinformação, sabe? É um trabalho, assim, de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. É um gigante que a gente pega, né? Um Golias que chega, e aí eu humildemente guardo a minha pedrinha e falo, Golias, vamos conversar. A gente não pode continuar como tá. E aí vai recebendo esse tipo de coisa, sabe? Eu vou absorvendo isso, eu vou... mas você é uma pessoa tão boa. Eu falo, mas por que você acha, assim, que pessoa boa não é um bandista? Aí o cara fala, porque eu acho que faz isso, assim, assado, sabe? E aí eu falo, não, cara, não é assim. E aí o cara fala, eu tenho um monte de perguntas pra fazer, eu posso te perguntar? Pode. Então, durante muito tempo eu fiz isso, que você citou. Mas agora eu faço exatamente o inverso. Eu me assumo, eu me posto aquilo que sou para permitir que o outro se sinta à vontade para perguntar, para permitir que o outro se sinta à vontade para me enxergar como um semelhante, porque ele já estava fazendo isso antes, e dizer, olha, esse semelhante tem uma religião que eu não compreendo. Esse semelhante tem uma doutrina da qual eu ainda não fui até ela. Eu não fui até ela, eu não a conheço. E isso permite, geralmente, que as pessoas se informem, sabe? Uhum. Então eu faço a contramão. Sim, vocês acham que, assim, é muito legal, porque aqui a gente apresentou duas visões totalmente diferentes, que faz muito sentido, mas vocês acham que ocorre uma opressão religiosa dentro da faculdade? Olha, eu particularmente não percebo, porque assim, no meu âmbito, é um âmbito de maioria católica. Geralmente o pessoal que faz teologia lá são seminaristas, candidatos ao diaconato, um ou outro leigo. Claro, aí tem uma questão também. Você percebe às vezes, por exemplo, eu dizia da presença de protestantes na sala. Às vezes você percebe que a gente acaba, eu percebo isso. Tem momentos que não é nem algo premeditado, mas meio que inconsciente. Você dá uma jogadinha ali, uma jogadinha acolá, entendeu? Para poder dar uma sobressaída, falar, olha, a minha fé é melhor. Infelizmente, isso acontece. Agora, pressão da instituição, eu creio que não. Como eu dizia antes, eu acho a PUC muito tranquila nesse sentido, né? Ela não é de pressionar. Aí, o que eu percebo assim, hoje é que há muita informação, mas pouca coisa se filtra de tudo isso. Então, é assim, a gente começa a jogar as coisas sem saber se de fato procedem, se não procedem. Primeiro que a gente se apega aos estereótipos. A católico é assim, protestante é assim, umbandista é assado e por aí vai. E a gente não se permite conhecer. Por exemplo, eu vou dizer a verdade, eu nunca participei de uma roda de conversa na qual tivesse uma diversidade religiosa assim, naturalmente. Há momentos em que são lá, né, montados e tal, mas naturalmente para a gente conversar. E às vezes a gente cria essas barreiras inconsciente ou conscientemente, e que não nos permite conhecer o outro. E aí a gente acaba prosseguindo com isso, que vai prejudicando a fé. Eu volto à história das bolhas aí, e claro que afeta a terceiros. Por exemplo, também penso que hoje a fé ela não perdeu o seu status e a sua razão de ser na vida do ser humano. O ser humano sem fé é um ser humano vazio. Eu creio que a religião, enquanto instituição, ela passa por um processo de transformação e que muita gente não aceita exatamente por isso. Aí o Igor falava que ele tem certa dificuldade de se mostrar como um cristão na sua instituição. E, de fato, eu também já passei por isso quando eu fazia filosofia, e às vezes até os professores de filosofia
fazia uma graça aqui, outra acolá em relação a isso, que parecia assim, que ser católico era dispensado de estudar e de conhecer, porque a filosofia faz a gente olhar para a igreja e para a fé e dizer assim, não, isso aí é balela. Mas pelo contrário, e às vezes quando o professor criticava, tinha coisas que eu concordava e outras eu dizia, ora, você vai olhar a história da filosofia e do nosso pensamento, e isso é inegável, a nossa base, ela é cristã. Vejam a história, Santo Agostinho, tem todo um pensamento racional, não entra no mérito se é bom ou se é ruim. Eu digo que há essa estrutura aí, mas hoje as pessoas têm receio de se afirmar como cristãos católicos, exatamente por causa desse preconceito católico, umbandista, de até mesmo protestantes, exatamente porque parece que é feio você ser de uma instituição. Você pode se dizer religioso, mas você não pode se dizer religioso confessional. Então, é exatamente esse desserviço que se faz quando você começa a propagar ideias, e hoje eu vejo o crescimento de grupos também que querem voltar a um tempo que não viveram, que não entendem, que não conhecem, aí vão lá, pegam aquilo que lhes agradam, não é? Das coisas de séculos passados, e querem colocar na nossa cultura e na nossa história nos dias de hoje, sem contexto nenhum. No âmbito religioso, no âmbito social, entendem? Isso aqui não ajuda em nada para a gente. E aí vem os problemas, como o Igor colocou, dessa dificuldade, e tenho colegas também, amigos, que passam por esse mesmo processo, porque hoje o Brasil não é mais um país hegemonicamente católico. Há uma diversidade muito grande de credos. Uns um pouco mais escondidos, como o caso das religiões de matriz africana, que eu percebo que há um preconceito muito grande com essas religiões, mas também eu vou dizer a vocês que há um preconceito grande contra também os católicos. Eu falo porque eu também já passei por essas experiências, de pessoas olharem para mim e como se eu fosse um bicho de outro mundo, ou então como se eu fosse um filho do diabo, que não podia estar ali. Então, você convive com tudo isso. E concordo com o Milton, de fato, eu não nego a minha identidade. Eu não nego de onde eu vim, não nego as minhas origens, não nego a minha fé, porque ela faz parte da minha Constituição. Agora, claro que aqui há todo um processo para ser trabalhado. Eu tenho trabalhado isso e o meu caminho também pede que eu seja assim. Mas que, de fato, não é uma coisa fácil, principalmente no âmbito religioso, porque a nossa ideia hoje é de que a gente não pode se apegar a nada. E parece que a religião é uma prisão, quando deveria ser o contrário, uma libertação. Mas na cabeça de muitos jovens, o que acontece é isso. Se eu sou religioso, se eu sou católico, eu não posso sair com os meus colegas de outras religiões, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, quando na verdade não é bem assim, não é? Então acho que isso é uma grande dificuldade. E aí entra a questão também, né, da instituição, a dificuldade da instituição em promover. Porque às vezes a instituição está lá falando, né, o professor chega na sala, ele trabalha, por exemplo, eu já tive aulas sobre a questão do ecumenismo, também do diálogo, do respeito. O professor fala, mas ali há mentes diversas. E ele pode falar muito bem, mas há pessoas que não têm interesse nenhum naquilo. Há pessoas que já estão fechadinhas ali, com a cabeça fechada, e que o que falar não entra, porque ela tem uma ideia e um conceito diferente. E aí, quando a gente vai ver, são essas pessoas que acabam fazendo tudo o contrário daquilo que viram, porque elas acham que são detentoras da verdade. Você falou das instituições, né? Que você nunca entrou numa roda de conversa mais religiosa, que nem estamos aqui, bandista, católico, cristão e tal. Eu gostaria de saber se na instituição de vocês se há uma promoção disso, se há grupos de discussão religiosa, assim. Se tem um grupo de discussão religiosa lá, eu desconheço. Há discussões em sala de aula, sim. Há professores, por exemplo, principalmente na filosofia, a teologia aqui nem tanto, mas na filosofia há muitos professores que não são católicos. Eu tive professor que se dizia ateu,
eu tinha professor protestante, tinha professor que não tinha religião. Então, assim, há uma discussão em sala, mas grupos... Lá, claro, tem os departamentos, por exemplo, lá tem a ciência da religião, né? Faz parte também do Instituto Dom João Rezende Costa. Há promoção de encontros e tudo, mas para te dizer assim, tem um grupo que senta, que discute isso aí entre os alunos, os graduandos ali, eu desconheço. Na PUC, eu sei que existem células, por exemplo. Então, tem uma célula lá dos cristãos de X agremiação. Eles se reúnem para discutir, mas geralmente é entre eles. Não é como nós estamos fazendo aqui, não é ecumênico, né? Na UFMG, eu fui atrás da informação, porque você tinha me passado o cronograma do podcast, então eu fui atrás de saber lá, porque eu sei que no meu prédio, porque eu não estudo no campus da Pampulha, eu estudo no centro. Eu estou na Faculdade de Direito e Ciências do Estado, então é um prédio só no meio do centro, a gente não tem tanta conexão com a Pampulha. Fui saber se lá tinha. De religião de matriz africana, não. Mas eu tenho certeza que de outras denominações cristãs tem. Também não consegui descobrir sobre o ecumenismo. Acredito que não tenham. Eu acho que isso essa questão de discutir isso dessa maneira como estamos fazendo aqui, por exemplo, eu acho que cabe também aos alunos. Esse é o pedaço que eu acho que cabe aos alunos, Caio, tá vendo? Eu acho que essa discussão... Eu acho que essa discussão a gente tem que se permitir fazer em âmbitos descontraídos, como a gente está aqui, sabe? Lá no FOP, pelo menos, tem grupos de discussão religiosa. Eu nunca participei, apesar de ser do meu âmbito cristão, só que falta uma diversidade, entendeu? Falta isso, o ecumenismo. É um pouco triste, né? Porque a faculdade, ela tem... o intuito de apoiar a cultura, né? E, quer dizer, a religião faz parte da cultura, então. E geralmente parte dos alunos isso, entendeu? Mas eu acho que isso também está intimamente ligado ao que a gente cursa, né? Então, por exemplo, no caso da Rafael, acho que isso vai, como ele falou, em determinadas matérias que abordem ecumenismo. No meu caso, que são cursos voltados para Estado, etc. e tal, a gente discute sobre essas coisas porque são parte daquilo que a gente lida, né? Porque o Estado, querendo ou não, ele é responsável também por garantir essa nossa liberdade de culto e de crença. Isso também passa pelo Estado, isso passa pela legislação, isso passa pelos 3 poderes. E querendo ou não, isso acaba sendo discutido, né? Ainda que diluído ali na matéria, diluído religiosa, ela está lá. E aí, por exemplo, no meu caso, essa é uma tecla que eu gosto de bater, porque é a tecla onde eu tenho propriedade. Então, quando essa dose diluidinha passa por mim, eu levanto ela, eu falo, olha, passamos por isso, a gente precisa falar disso, a gente não pode esquecer. Só para completar aqui o que o Milton estava dizendo, e até a pergunta do Igor, esses grupos divididos sempre tem. Agora, eu acho que o que falta de fato, se dialogar entre os grupos. Porque cada um continua no seu gueto, não é? Isso é muito comum. Lá, por exemplo, tem os grupos lá que vão para a capela, tem os católicos, tem também, creio eu, deve ter de outras confissões, mas para poder fazer esse misto de pessoas para discutir os assuntos e o credo, eu acho que isso é muito difícil encontrar em qualquer instituição. Não sei, posso estar enganado, até porque eu não tenho propriedade para dizer. Mas, assim, pelo que eu percebo das pessoas e da nossa cultura, eu acho complicado. E o que o Milton fala, eu tenho percebido exatamente isso, né? Nós temos os grupos. Agora, o que nos falta? Falta exatamente dialogar com os demais, não só com o seu grupo. Porque com o nosso grupo fica fácil falar. Agora, com os outros grupos, para sentar. Aí eu acho que esse seria o passo interessante, bacana, que a gente teria que dar. Agora, eu também acho que isso aqui parte do aluno. A instituição pode até tentar fazer, mas vai ser algo forçado. Se não partir do desejo de muitos ali, não vai surtir efeito. Tem uma experiência, por exemplo, de uma comunidade chamada TZ, que é uma comunidade ecumênica, foi fundada por um padre católico, um religioso católico, com alguns
protestantes. E eles acolhem jovens de toda a fé, forma de fé, sua confissão e tudo. E lá eles têm uma experiência mista, é uma experiência muito bacana. E lá as pessoas vão, aquelas que de fato querem conhecer a diferença, a diversidade, a forma de cada um celebrar. E vão na liberdade. Aí há um funcionamento bacana. Mas se houver só pressão da instituição, eu acho que não vai para frente, não. Eu acho que, de fato, é muito minimizado esse tipo de conversa entre grupos religiosos diferentes. Só que no meu curso em específico, que eu tenho uma visão ampla, assim, por causa da sala, que a sala é, de certa forma, bem unida, a gente discute coisas polêmicas direto, e religião não deixa de ser quando se debate com pessoas de cabeça aberta. E o que eu vejo muitas vezes é que muita gente tem muita ideia diferente, muitos conceitos diferentes, mas que todo mundo conversa muito tranquilo, muito de boa um com o outro. E todos lá se dizem, assim, crentes de um poder superior, seja Deus, como eles queiram chamar, ou qualquer outro nome que eles queiram dar. E, assim, eles são muito tranquilos um com o outro, só que existe, sim, alguns alunos que, quando não concordam com a opinião de um ou nem sequer respeitam a opinião do outro, ele simplesmente sai do meio da conversa e vai fazer outras coisas, sem dar nenhuma explicação, sem perguntar o porquê que a pessoa pensa daquela forma. E, sim, isso é extremamente difícil de achar hoje em dia, né? Assim, eu vejo isso no meu curso, eu não posso falar de outros cursos ou de qualquer outro grupo que eu vejo na FUMEC, porque tudo que eu vejo lá geralmente é como o Rafael e o Milton já mesmo disse, são grupos extremamente isolados que vivem ali entre si mesmos e não têm esse contato um com o outro. Mas dentro da minha sala, é de forma bem ampla, e a sala é muito unida e discute sobre diversas coisas. Mas, ressaltando mais uma vez, existem aqueles que não a respeitam e nem estão abertos a discutir sobre qualquer outra coisa, senão a que eles acreditam. Já estamos chegando no final do papo. Gostaria de agradecer a nossa bancada maravilhosa. O papo foi excelente, pelo menos para mim. Pô, nem devia ter passar. Pois é. Quando discute religião com pessoas assim que realmente têm cabeça aberta como vocês, eu acho que o papo é muito produtivo. Eu queria agradecer os convidados aí por terem aceitado o convite, ainda mais a essa hora da noite, né? Porque geralmente é um horário complicado para a maioria das pessoas. Eu gostaria de agradecer também que o papo foi extremamente gratificante, principalmente eu acho que para mim foi muito mais agregador, ainda mais porque eu tenho muito pouco conhecimento sobre religião. Então, assim, foi muito bom para mim também, acho que até como ouvinte de vocês. Eu queria agradecer vocês por ter permitido, né, que eu viesse até aqui esclarecer um pouquinho mais as pessoas sobre a Umbanda, sobre uma série de questões e, assim, pedir desculpas se eventualmente eu não consegui ser claro para as pessoas que estão ouvindo, ou se eu não consegui representar, porque quando eu estou escutando outras pessoas falarem sobre a minha religião, às vezes eu crio algumas expectativas, né? Eu espero que algumas coisas sejam ditas e elas não são. Felizmente, esse podcast não dá para falar tudo que a ansiedade da gente guarda pra gente falar, né? Mas já foi uma oportunidade excelente e eu só tenho a agradecer. Também gostaria de agradecer pelo convite, dizer que foi uma alegria poder estar com vocês esse momento. Uma pena que é tão curto, não é, para um assunto tão bom e foi tão bem discutido. Eu acho que vale muito a pena quando a gente pode conversar e dialogar de uma forma tranquila e serena para o bem de todos nós, não é? Então, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção e que a gente possa ter mais oportunidades para poder falar daquilo que a gente gosta de forma tranquila e serena, como pessoas que têm capacidade de dialogar de fato, não é? No final de contas, todos nós somos humanos e eu acho que o dialogar nos faz crescer muito. Então, obrigado Igor, obrigado a vocês, ao Milton, pelo papo, pela partilha
foi muito enriquecedor para mim também. Então é isso. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo Jubilado Cast. Até o próximo Jubilado Cast, galera, e tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, gratidão, brigadão, até a próxima. Valeu, galera, muito obrigado, até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já tá virando costume. Tchau. Compartilhe assim no canal, que é muito importante para a divulgação, né? Também temos o Twitter, criamos um Twitter, é @JubiladoCast. Você pode seguir a gente lá e falar suas asneiras sobre o que a gente falou, ou elogiar e criticar, ou acrescentar falando algo de errado que falamos. Ou até mesmo contar suas experiências que foram contadas nos podcasts, né? Salve!